Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Transmitir. Eu sou a Jennifer Luxemburg. Sou a Márcia. E eu sou o Jason. Meus pais, gente, pra quem não sabe ainda, né? Acho que se você já assiste o podcast, você já deve nos conhecer. E nesse podcast nós estaremos falando sobre depressão. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização sobre transtornos mentais e prevenção ao suicídio. Então, nós decidimos entrar nesses assuntos, né? Já que o pai trabalha com terapia cristã, e envolve muito isso. E ele vai falar um pouquinho sobre nesse podcast. Diz aí o que tu vai dar uns spoilers. A gente vai fazer uma série, a gente vai falar primeiramente sobre depressão, depois a gente vai falar sobre ansiedade e por último a gente tá vendo ainda, mas a princípio vai ser estresse ou alguma outra coisa, ou algo mais específico. Talvez a gente consiga trazer alguém para contar sua experiência, né? A gente tá vendo ainda, mas vai ser três episódios falando especificamente de transtornos emocionais. Eu queria dizer que o pessoal reclamou, né? Que sexta-feira passada não teve o podcast, mas foi por um bom motivo, gente. Eu e o Geise, a gente estava fazendo aniversário de 25 anos de casados. E então a gente estava organizando a festa, estava com visitas, então ficou meio complicado de gravar ali, né? Com o pessoal aqui nos visitando. Mas estamos de volta e eu queria agradecer a todas as pessoas, né, que tiveram presentes e, inclusive, esse presente que a gente ganhou. Gente, é muito bonitinho, não aguento. E somos nós três e as nossas três gatinhas. Olha que era o topo do bolo. Querida. Depois eu posso colocar, a gente pode colocar algumas fotos ali para o pessoal conferir um pouquinho. A gente bota ali o Instagram, né? Isso, quem fez foi a minha amiga Maria, e ela tem o Instagram dela, é Art Pop Atelier, depois a gente vai estar colocando aqui, mas ela faz biscuit em modelinhos de Kipposket, e tem outros mais lá que vocês podem entrar e conferir. Funko Pop. Tudo personalizado, é muito legal. Eu tenho acho que uns 10 na minha casa, assim, porque, né, vantagens. Mas esse aqui, que foi personalizado pro topo do bolo, representando a nossa família, foi muito lindo, um presente impecável. Nossa. Que vai ficar pra sempre. A gente vai ficar aqui. Vai ter isso. 2 vezes a gente. Isso. E também eu já queria aproveitar para falar sobre o livro aqui, né? Curando as Feridas do Coração. Inclusive, é um livro que trata sobre esse assunto que nós estamos falando, né? E realmente é como o nome diz, né? Para você estar curando aí as feridas do seu coração, sobre esses... sobre a alma, né? Cura da alma, cura emocional. Isso, quando a gente fala em coração, né? Tudo que você fala em coração, você remete a emocional. E quando a gente se remete a emocional, está ligado à nossa mente, né? Como a gente já vem falando nos episódios anteriores. Então, o livro Curando as Feridas do Coração, ele vai abranger tanto a ansiedade, quanto o estresse, quanto a depressão. E isso tudo são princípios que desenvolvem as outras síndromes. Então, as outras síndromes são geralmente amplificação disso tudo. Esse livro, ele não é um processo terapêutico, mas ele é uma base que vai te auxiliar. É totalmente prático, a qual tu vai ler cada capítulo e aplicar no teu dia a dia. Isso vai te ajudar a tu controlar a tua ansiedade, controlar as emoções base que se transformam nesses distúrbios emocionais. Volto a repetir, não é um tratamento. Dependendo do nível que você está, sim, é preciso procurar um especialista, um profissional da saúde capacitado que possa fazer um diagnóstico correto para o seu caso, não para o caso das pessoas que você conhece, e aí sim, você fazer um tratamento. Então, um livro ele vai te ajudar. Ele não é a solução. Essa é a Sim, até porque verdade. Ele cura, ele é tratando a alma, não o corpo nem o espírito.
Isso. Então, exatamente. voltando Então, ali para tem casos que a gente vai falar sobre isso que está no teu corpo também, que são questões hormonais. Por isso tu precisa de um diagnóstico, tu precisa de um profissional capacitado para isso. Ok? Mais algum aviso antes da gente começar? Não é isso, gente. Eu até botei bala na boca aqui. Ah, mas tem balinha de novo. Tem balinha hoje. De novo. Pá, essas balas ficaram tudo coladas aqui. Eu acho que isso aqui tá proporcional pra gente não pegar. Aqui, ó. Que balinha. Não quero bala, senão não vou conseguir falar. Então. Bom, antes da gente começar a falar sobre depressão, a gente precisa falar sobre linha temporal. O que isso tem a ver com depressão, com ansiedade, com estresse? Tudo a ver. Existem duas linhas temporais. Existe a linha temporal chamada Kairos, que pouca gente conhece, que é o quê? É o que a física quântica tenta explicar, que é tudo ao mesmo tempo, que é a ausência do tempo convencional. Então, a linha de tempo Kairos é conhecida também como o tempo de Deus. O tempo onde as coisas acontecem no momento certo. Um tempo onde ele não é quantitativo, e sim qualitativo. É um tempo onde tu não pode mensurá-lo. Então, esse é o tempo Kairos. Entendido isso, tem o tempo Cronos, que aí sim é o nosso tempo. É o tempo onde é possível medi-lo, é possível quantificá-lo. Então, no tempo Cronos, o que a gente tem? Todo mundo conhece. Passado, presente e futuro. E a partir do tempo Cronos, é que tudo acontece na nossa vida. Mas e por que existe o tempo Cronos? Por que vocês acreditam? Por que não existe só uma linha temporal, tipo Kairos, onde é tudo ao mesmo tempo? Onde não existe passado, presente e futuro? Por que a gente é diferente? Por que o ser humano precisa desse tempo? Por que vocês acham que precisa? E vocês que estão nos assistindo, pensa um pouquinho. Qual é a lógica desse tempo? Bom, sei que Deus, ele fez o tempo assim que ele criou a matéria. O tempo foi criado assim que a matéria foi criada. Uhum. Agora, por que a gente tem passado, presente e futuro? Porque só assim a gente consegue se desenvolver. Só assim a gente consegue crescer. Porque senão tu não conseguiria. Tu estaria sempre igual. Por isso que Deus é o começo, o meio e o fim. Ele é onipresente, onipotente, porque ele está no Kairos. Ele existiu e sempre vai existir. Nós não. A gente foi criado, se desenvolve, aprende e volta para Deus novamente. Então, entenda como uma escola. Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Detalhe, e se você se der conta, você não tem como voltar atrás. Tu tem como não passar de ano e ficar naquela mesma série por um bom tempo. Sim. Mas a tendência é tu caminhar para a próxima série. Então, o tempo Cronos é para isso. É para te ir evoluindo, ir crescendo, ir aprendendo, ir se desenvolvendo, ir superando. Certo? Entendido isso, vamos falar sobre depressão. Por que eu falei sobre isso? Porque vocês vão entender. Por exemplo, depressão está ligado a uma parte da linha temporal Cronos. Ansiedade está ligada a outra parte. Estresse está ligado a outra parte. Então, vocês vão começar a se dar conta aonde que está os gatilhos que acionam essas emoções, esses distúrbios emocionais. Então, a gente parte de algumas estatísticas para a gente poder identificar como depressão não é brincadeira. E é muito interessante que as pessoas dizem assim, ó, é muito comum dizer assim, eu estou com depressão. Que bobagem. Que bobagem, isso não existe. Tu tá triste, dá-lhe, levanta dessa cama e vamos da vez. Ou senão até os mais... ficou algo, hoje em dia, mais falado, né? Que o pessoal falava assim, no meu tempo não existia depressão, não tinha tempo pra ter depressão. Isso. Eu tava sempre fazendo alguma coisa, eu trabalhava, isso é falta de trabalho.
Né? Tá, e cristão pode ter depressão? Ou é falta de Deus? Então, isso é muito comum, né? É muito comum tu ver assim, e falta de Deus, vai orar. Tá. Ok. Não esqueçam que a gente já... E não vou cansar de falar, porque isso é para fixar na tua mente, para te aprender. Tu é corpo, alma e espírito. E quando tu ora, o que acontece? O que tu conecta na tua oração? Espírito. E onde é que tá a tua depressão e a tua ansiedade? No corpo e na alma? No corpo e na alma. Tá, mas Deus não te cura? Te cura, sim. Para isso, Deus pode fazer o milagre do nada e te curar. Ou Deus pode usar um médico, um profissional capacitado para te auxiliar na cura. Ou Deus pode usar a indústria farmacêutica para te curar. Sim, que são recursos de Deus. Então, Deus ele vai trabalhar com recursos. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Então, as pessoas ficam na religiosidade, como a gente já falou no episódio anterior. E a gente vai falar mais sobre isso quando a gente entrar, quando a gente aprofundar mais a área espiritual. A gente vai falar sobre o que acaba travando as pessoas. Então, é aquilo que a gente falou, às vezes a pessoa é cheia de Deus, é usada por Deus, ok? E ela é imatura na mente, ela é imatura na alma. Ela é super madura no espírito, mas a alma dela é imatura. Então, existe um desequilíbrio igual. O que a gente tem que entender? Se tu tem alguma anomalia no teu corpo, alguma anomalia no teu emocional, alguma anomalia no teu espírito, então quer dizer que existe um desequilíbrio aí, em uma das três partes. Porque se tu está equilibrado nas três, não existe anomalia. Existe o correto, o certo. Mas vamos às estatísticas. Olha que interessante o que eu separei. 320 milhões de pessoas sofrem de depressão. Dados de 2020. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Uau. Então, se fosse uma bobagem, se fosse uma brincadeira, não teria esse número. E quando a gente já falou que estatística é que foi diagnosticado. Sim. Que procurou alguém para diagnosticar. Um profissional que pode dar laudo, alguma coisa. Exato. Fora os que não foram diagnosticados. Então, esse número já deve ter dobrado ou triplicado. Atirando assim, bem por baixo. Outro dado interessante aqui, ó. 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Mas é só 5%, mas é a maior taxa da América Latina. O brasileiro é o mais deprimido da América Latina. Diz que é o mal do século, depressão, né? É o mal do século. E é interessante que a pessoa acha que não é uma... Eu não gosto da palavra doença, né? Mas, né? Como diagnóstico, ela é uma doença emocional. É uma doença que abala o teu emocional. Só que ela é silenciosa. Muitas vezes os sintomas estão escondidos, não são percebidos ou são confundidos. E ela vai se alastrando, como qualquer doença. Se tu não trata no começo, ela tende a aumentar. Outra estatística. 5,1% das mulheres são atingidas por depressão. No entanto, 3,6% dos homens são atingidos por depressão. Isso quer dizer que as mulheres têm mais tendência a ter depressão. Por quê? E aí a gente vai para as personalidades. A mulher é muito mais emocional que o homem. Então a mulher se magoa muito mais fácil. Os homens são mais racionais. Mesmo assim, eles têm depressão. Então, tu não é imune à depressão. Mas a mulher, ela tem essa tendência, pelo fato dela ser mais emocional. Então, o que a gente já falou, é muito comum a depressão pós-parto. Sim. E não é de agora, isso é de antes. A gente já falou, e a depressão pós-parto ela tem a ver com taxas hormonais, ok? Que mexe no emocional. Mas é na mulher. Entendeste? Aí tu imagina como que uma mãe não vai querer ficar perto do filho que acabou de sair dela. Não tem lógica, ela vai querer. Só que por que ela fica com aquela coisa de não querer ficar? Ela fica deprimida, ela não quer, e ela sempre desejou a gravidez. Então entendam
que a mulher ela tem um emocional mais trabalhado, diferente do homem. Eu li dados sobre depressão pós-parto, né? Que a mulher, ela gera no parto ocitocina, né? Que é o hormônio que ela vai se apaixonar pela criança. Isso. E algumas mulheres, elas não desenvolvem, elas não geram esse hormônio, e aí elas entram em depressão pós-parto e rejeitam a criança. Porque não gerou, e olha que interessante, não gerou ocitocina, que é algo físico. E aí a gente vai para aquela mesma questão que a gente falou, e ela acredita em Deus, ela ora, ela faz tudo certinho, mas o corpo não respondeu por algum distúrbio hormonal. Então é isso que a gente tem que se dar conta, a gente não pode rotular as pessoas. É igual quando chega aqui no instituto. A pessoa vem para se tratar, vou dar o exemplo da depressão. E dela diz assim, eu tenho depressão, tenho isso, tenho isso. Quanto tempo vai levar para tratamento? Não tem como saber. Tu tem que fazer um diagnóstico, tu tem que conversar com a pessoa para te entender o porquê, qual foi a causa da depressão dela. O fato que ela está em depressão, ok, ela não é deprimida. É isso que as pessoas têm que entender. A depressão é um estado de ser, não é para a vida toda. O problema é se tu ficar para a vida toda é porque tu não descobriu a causa que desencadeou ela. Então o que a gente tem que fazer? Investigar a causa e fazer um tratamento personalizado para essa pessoa. Sim. Para ela poder superar, para ela poder vencer isso. Outro dado interessante... Eu vou só te atrapalhar um pouquinho, porque eu pesquisei aqui e, inclusive, temos um dado atualizado de 2022 pela UFPEL. Olha só. Pela UFPEL, realizado no Brasil. Índice de diagnóstico de depressão cresceu 40% no Brasil. Nossa. Após a pandemia, isso somente no primeiro trimestre de 2022. E cerca de 58% eram mulheres. Eram 5 ali, viu? Isso aqui era 5,1% das mulheres. Então aumentou mais 2, pouco por cento. Subiu para 7 e um pouco quebradinho, né? No total subiu para 13,5%. 13? Olha aí, cara. Olha só. E grupo de aumento de 39,3% no número de diagnósticos. Porque as pessoas... Aí é que é o detalhe. As pessoas estão começando a aprender a procurar ajuda. Bom, outro dado alarmante é que 800 mil pessoas morrem por ano por suicídio devido à depressão. Ninguém se suicida se não é deprimido. Então, só consegue chegar ao ponto do suicídio se tu tiver numa depressão muito profunda. Por isso a importância do Setembro Amarelo. De você entender que a depressão não é uma brincadeira. Que a depressão, por mais que ela muitas vezes não aparenta externamente, internamente, às vezes a pessoa está literalmente destruída por dentro. E muitas vezes elas ficam quietas, elas não falam. Porque quando elas vão falar, elas são julgadas. Então, outro detalhe é que a segunda principal causa de morte de pessoas entre 15 e 29 anos é o suicídio. Nossa. Por quê? Porque, como a gente falou, às vezes tu está maduro no corpo, maduro no espírito, mas não está maduro na alma. Tu não desenvolveu tudo, a tua psique ainda não está desenvolvida. Então, entenda como a pessoa que se suicida, eu vou falar genericamente e no âmbito da alma, é porque ela não consegue lidar com a situação. O peso emocional é muito forte, ela entende que isso é um alívio. No espiritual, que é o que a gente vai começar a aprofundar nos próximos podcasts, aí já entra a ação do mundo espiritual quando entra na parte do suicídio. Porque Deus nos projetou para que a gente viva. Outro dado que é muito interessante as pessoas saberem é que as pessoas que sofrem de depressão, elas são 40 vezes mais lentas o pensamento delas.
Então, é natural que ela tenha dificuldade de reagir. Pensa, tu é 40% mais lento, 40 vezes mais lento para tomar uma decisão, 40 vezes mais lento para te reagir a um estímulo. Isso as pessoas não sabem. Então, as pessoas querem que ela reaja como o natural, como uma pessoa que está sã ali do lado dela. Não tem como, é impossível. Pensa, acelera. Tu está a 100 por hora e ela está a 60. Ela sempre vai ficar para trás. É bom de matemática, hein? Eu ia ficar calculando nos dedos aqui. A gente é menos 40. Eu fiz rápido. Tava anotado. Não, essa é o mérito. Não estava anotado. Bom, entendido esses dados, vamos ver alguns indícios. Para a gente começar a entender se tu pode estar desenvolvendo um quadro de depressão, ou esses indícios vão te ajudar a tu ver as pessoas que estão à tua volta, para ver se elas estão se encaixando num quadro de depressão. Isso não quer dizer que tu vai diagnosticá-las, não. Sempre tu vai precisar da ajuda de um profissional. Isso é um fato, tá? Primeiro indício, ansiedade. Então quer dizer que o ansioso pode ser deprimido? Sim, a primeira fase é a ansiedade. A ansiedade vai se desenvolvendo até que pode chegar a um quadro de depressão. Então, todo deprimido, toda pessoa que está em quadro de depressão, ela tem quadros de ansiedade, ela tem fases de ansiedade. Outro indício, alteração do apetite. Ela pode estar comendo mais ou pode estar comendo menos. Está anormal, não é o normal dela. Outro indício, alteração do peso, alteração do sono. Às vezes ela pode estar dormindo mais, estar dormindo menos, trocou o dia pela noite, está anormal, ela não era assim, ela começou a ficar assim, então já desconfia. Por que ela começou a ficar assim? Se ela faz as mesmas coisas que ela fazia, tem as mesmas tarefas, então tem alguma coisa diferente no emocional dessa pessoa. Outro ponto, fadiga e perda de energia. Então, por mais que ela não faça nenhuma atividade física, ela se sente cansada. Ela não tem força. Às vezes ela chega e te diz assim, eu não tenho vontade de sair da minha cama. E acredite, ela não tem vontade mesmo. Porque ela tem dificuldade. É como se faltasse as forças. Tá, mas a depressão não é na tua mente? Sim. Mas não esqueçam que mente e corpo e espírito estão tudo ligados. Onde um adoece, todos adoecem. Não adianta tu cuidar de um e não cuidar do outro. Sim. Outro ponto. Pensamentos negativos constantes. Sempre tem uma vozinha dentro dela que diz assim, tu não pode, tu não consegue, tu não tem capacidade, isso não vai dar certo, vai se repetir tudo de novo na tua vida. Então ela não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Ela não consegue ter força porque ela só vê o lado negativo, ela só vê a pior possibilidade. E todo mundo sabe na vida que sempre na tua vida, a todo momento, tu tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Só que o deprimido, ele só vê os 50% que vai dar errado. Os 50% se transforma em 100 para ele. É por isso que aumentou tanto na pandemia. Porque era muita notícia ruim. Exato. O tempo todo. E isso, Márcia, isso te influencia e muito. Sim, com certeza. Minou a mente de todo mundo. Exatamente. Então, aquela pessoa que talvez estava com uma pequena tristeza, já ampliou para uma angústia, que já ampliou para uma depressão. Inclusive, sobre a gente falando nisso, né? Dos temperamentos. Os temperamentos, existem 2 temperamentos que eles podem ser mais propícios a desenvolver quadros depressivos, que é o fleumático e o melancólico, porque as emoções deles, elas são internas e não externas. Exato. Como o colérico e o sanguíneo. O colérico e o sanguíneo, ele vai colocar para fora. Isso. Vai externar tudo. Quando ele se sente irritado, quando ele se sente triste, ele externa. Quando ele se sente alegre,
Já o melancólico e o fleumático, eles têm essas emoções internas. Então, isso pode, não quer dizer que venha a gerar, né? Mas pode dar um a mais, assim, porque a pessoa, ela um start, ela fica sentindo tudo dentro, né? Principalmente o melancólico, ele internaliza e ele remoe aquela situação e isso já vai pesando. Isso. E já vai ficando, por exemplo, até quando a gente começa a estudar realmente os temperamentos, né? A gente já vê que no comportamento dele, ele já é por natureza daquela forma. Isso. Que é de acontece alguma coisa, já se fecha, e nesse se fechar, que as pessoas que estão à volta, elas precisam ter esse olhar clínico, de ver se a pessoa é o comportamento realmente dela, ou se já está avançando. Exato, e é bem como tu falaste, quando tu começa a entrar num quadro de depressão, por mais que tu tenha um comportamento colérico ou um comportamento fleumático, vai ter alteração. Vai sair, melancólico, vai sair do normal, sim, do dia a dia. Então vai mudar algo. O teu corpo, ele vai dar sinal. Tu vai mudar o teu comportamento, tu vai mudar o teu semblante, tu vai mudar o teu olhar, tu vai mudar a tua comunicação. Outro ponto aqui é a questão de dificuldade de concentração. Então, crianças em estado de depressão, que estão começando a entrar nesse quadro, é provável que elas tenham um desgaste, uma recaída na questão do colégio, na questão da escola. Então, ela ia muito bem, e aí de uma hora para outra ela começa a ir baixando o nível dela. Então, tem algo errado, alguma coisa emocional está abalando ela. Tomada de decisão é difícil. Por quê? Porque o deprimido, a pessoa que está no quadro de depressão, ela tem 40 vezes mais lenta a tomada de decisão dela. Então, se tu pedir para ela assim, ó, tu quer o teu café com açúcar ou sem açúcar? Ela vai ficar assim, pensando. E aí tu diz assim, mas não consegue decidir nenhum café? Não consegue. Uhum. Porque ela pensa que é como se fosse uma prisão mental. Ela está presa, ela é limitada. Então, a decisão está lá na frente, ela não consegue chegar lá. Então, ela faz um esforço. Então, às vezes a pessoa imagina que é um carro. Tu está andando a 100 por hora e a pessoa que está no quadro de depressão está andando a 60 por hora. É lógico que tu vai chegar na frente sempre. É lógico que tu é mais rápido que ela. Então, às vezes a pessoa não consegue entender. E aí acha assim, tu tá te fazendo. Tu não quer fazer as coisas. Não, a pessoa não consegue mesmo. Ela até tem vontade, mas ela tenta reagir e não consegue. Pensamentos suicidas. Sabe aquela vozinha dentro de ti? Todo mundo tem uma vozinha, né? Que diz assim, tu não consegue. E se isso não der certo? E será que vai dar certo? Agora pensa no quadro de depressão profundo. A vozinha vai dizer assim, ó, acaba com a tua vida que é melhor. Tu não vai mais prejudicar as pessoas que tu ama. Essa dor vai passar. Uhum. Tu vai ver que tu vai ter um alívio. Então essa vozinha, ela é mais presente. E aí que as pessoas não entendem. Por que a pessoa em quadro de depressão, ela chega a esse ponto de querer se suicidar? Porque ela não aguenta mais. É muito para ela carregar. Uhum. Tem uma série que eu assisti e eu já passei por quadro depressivo, a mãe também já, depois a gente vai poder comentar um pouquinho sobre. E essa série, ela é uma série que ela não é recomendada. Se você não está bem emocionalmente, você assistir-la e não assistir sozinho. Não porque é terror, né, mas porque ela fala sobre esses problemas explicitamente. E é muito boa de você assistir para entender como que funciona, mas realmente ela é uma série bem pesada, de que se você tá se sentindo um pouquinho para baixo, aquilo ali pode te incentivar a se sentir mais ainda. Retrata depressão, retrata ansiedade,
ela fala sobre colégio, dentro da escola, assim, né? Os abusos que acontecem. O bullying, né? O bullying, né? Isso. Psicológico, físico. E essa série é 13 Reasons Why. E ela retrata sobre a menina acaba cometendo suicídio também. Então, por conta do bullying. E ela é uma série, assim, bem profunda, que ela mostra exatamente a realidade. Se você não conhece a realidade de um adolescente dentro da escola hoje, aquela ali é a realidade. Por mais tenso que seja, claro que em alguns casos não é tanto, mas dentro do ambiente escolar é o que acontece, infelizmente. Infelizmente. E falando ainda dentro da questão do suicídio, né? O que acontece? Vou dar um spoiler aqui do que a gente vai falar nos próximos episódios. Mais adiante a gente vai falar um pouco mais sobre a questão espiritual. Quando chega o ponto de tu chegar a cometer um suicídio, ou pensar, ou chegar no ato, existe um agente externo. Porque quando Deus nos criou, ele tem... A nossa mente ela é dividida em 3 partes. É o racional, o subconsciente e o inconsciente. O inconsciente é a caixinha preta. Que é o que o inconsciente? É o responsável para fazer o teu coração bater, para o teu pulmão respirar, para te ter movimentar. Então tu não tem acesso a isso. Isso é a caixa preta, como se fosse do avião. Só que esse inconsciente ele tem tipo de um antivírus para te não tirar tua própria vida. Então, humanamente, é impossível tu te matar. Tu não consegue. Existe essa proteção que Deus colocou. Então, tu foi criado para nascer e viver até o tempo que Ele deseja. Que é o teu tempo de aprendizado. Que é o teu tempo de desenvolvimento. Como a gente já falou aqui no início. Quando chega o ponto que tu não aguenta mais e essa vozinha tá dentro de ti, então existe um agente externo. E a gente fala de nível espiritual. Mas isso não é salvo-conduto para dizer teu problema é espiritual. Não é na tua mente, não é no teu corpo. Não. Aí é que você se engana. O problema espiritual é o último nível. Começou ou na tua mente, ou no teu corpo. Ou nos dois. Então, quando chega nesse nível, a gente tem que ter um entendimento. Por exemplo, se tem alguém da tua família que já tentou se suicidar, então tu já sabe que essa pessoa ela já foi a um último nível da depressão. E se ela não está sendo tratada, ela pode ir novamente. Porque a depressão ela não acaba sozinha. Tu precisa de alguém que te auxilie. Quem é deprimido não consegue resolver. Ele quer resolver. Ele quer se curar. Ele quer superar isso, mas ele não consegue. É engraçado como funciona a mente, né? Quando eu estava nesse quadro, hoje em dia eu consigo brincar e dar risada da situação, mas eu tava assistindo Friends. E Friends, pra quem não sabe, é Amigos. E eu assisti... Uma série super nova, né? Nova, assim, ó, demais. Atual. E eu assistia Friends, que é de dar risada, gente. É uma série de comédia, é um sitcom. E eu assistia chorando, porque eu não tinha Friends. Eu não tinha amigos. E o nome da série era Amigos. E eles eram um grupo de amigos. E eu ficava olhando aquilo ali, tipo, eu não tenho amigos. E aí já começa a agir na tua mente. Tu não tem amigos, tu não tem ninguém, tu não consegue, a culpa é tua. E aquilo vai te contaminando, vai te consumindo. E era uma coisa que era pra relaxar. Isso. E tu nota que nessa época, dentro do teu quadro, tu tinha baixa autoestima. E isso também é um indício. Sim. Do quadro de depressão. A pessoa que tem baixa autoestima. Não é tão simples assim, tá com a baixa autoestima. Não, a baixa autoestima, na verdade, ela é um dos sintomas. Tem coisas aí, tem algo a mais. Então, é necessário investigar, é necessário procurar ajuda. Ninguém vai assim, aí tu começa a dar palavras motivacionais para a pessoa. Porque tu consegue, porque tem isso. Não que não vai ajudar, mas não é a solução. Vai ter que entender o porquê que ela tá com a baixa autoestima.
vai ter que descobrir a causa, onde originou isso. Qual foi o trauma? Qual foi o gatilho que acionou tudo isso? Então, eu ouvindo, assim, eu tô aqui escutando, gente, porque o meu quadro era mais grave, né? Era depressão, ansiedade e síndrome do pânico. E eu tô aqui ouvindo e identificando cada momento, né? Porque eu passei por muitos momentos. Eu fiquei 1 ano lutando e eu não sei qual era a visão deles, né? Do meu quadro, mas eu tinha como uma doença física. E eu não conseguia aceitar de forma alguma que fosse ou depressão, ou ansiedade, ou síndrome do pânico. Eu queria enquadrar numa doença física, porque eu sentia fisicamente. E só um pouquinho, amor, só para as pessoas entenderem e entendam, a gente trabalha com isso. Então, tu não é imune. E quando a Márcia começou a apresentar os sintomas, eu conversei com ela. E eu expliquei, ela não queria. Ela disse, não. E aí que a gente tem que entender. A pessoa precisa querer. A pessoa precisa querer, ela tem que tomar essa decisão. E tu não pode forçar, tu tem que mostrar para a pessoa. E com toda a técnica, com tudo que a gente já trabalhou com uns mais de 15 anos de experiência, a Márcia sabia tudo. Ela sabe teoricamente se defender da depressão, mas ela entrou no quadro igual. Então, existe até uma estatística que diz que no Brasil toda pessoa vai experimentar um quadro de depressão. Todos. Em algum momento da sua vida. Todos. Então, você não é imune. Uhum. Não importa o que você esteja pensando agora. Se você não vigiar, e a gente vai para a Bíblia, não adianta só orar. Tem que vigiar. Se tu não vigiar, tu pode entrar num quadro de depressão. Desculpe, pode voltar aí. Então, ali a questão, muita coisa ali que eu tava observando, né? Então, que eu tinha uma dor física, muitos sintomas físicos, a qual eu queria encaixar numa doença física. E eu lembro de ter passado 3 dias de cama, que eu não comia, não queria comer, porque aquilo me fazia muito mal. Eu não tomava chimarrão, eu não bebia, eu não comia. E exatamente ali, como tu falou, né? Eu comecei a não comer, eu só tomava chá com bolachinha Maria. Eu fiquei durante, né, todo esse ano ali. Eu tinha náusea constante, então eu queria que aquilo ali fosse algo físico. E outros muitos sintomas, né, que eu sentia físicos. Então, eu dizia, não, isso não pode ser uma doença psicológica, porque eu sinto dores físicas, sintomas físicos, de náusea, vômito, diarreia. Então, como assim? A minha mente está produzindo isso? Não dá. E eu fiquei ali 3 dias e eu lembro de ter pensado assim, não em me matar. Eu não cheguei a pensar em me matar, mas eu pensava assim, que se eu morresse, com certeza aquilo ali ia aliviar aquela dor. E que talvez o que eu tinha ia me levar para isso. E eu lutava. E dizia assim, não, vamos passear, vamos sair. A gente estava durante a pandemia, né? E não podia sair de casa, e muito lockdown, e não sei o quê. E eu dizia, não, vamos dar uma volta, vamos fazer um chimarrão e vamos passear. Gente, eu dormia. Eu não conseguia manter meus olhos abertos. Uhum. Eu ia e meus olhos pesavam e eu ia dormindo, assim, ia tentando. E aí eu pensava assim, não, mas eu sou cristã, eu oro e leio a Bíblia e canto louvor e coisa e tal. Como assim? Isso não
não é nada espiritual ou coisa assim. Eu tenho certeza que o que eu tenho é físico. E foi isso, né? A gente foi indo, eu fui buscando durante um ano comprovar que eu tinha problemas físicos. Fez tudo que é tipo de exame. Imagina a bateria de exame assim, ó, completa. Para buscar a doença física. Gente, foi desde... como é que é? O negócio no cérebro. A médica chegou a dizer que tinha um negócio lá no cérebro, um tumor, não sei aonde. Então, assim, era muita coisa. E quando eu ia falar com algum profissional, é óbvio que eu não chegava dizendo assim, eu me sinto triste, ou eu me sinto com medo. Não, eu chegava falando dos meus sintomas físicos. E aí o profissional automaticamente identificava como alguma doença física. E o que isso desencadeou? Eu sinto que tudo começou... Claro que eu tenho baixa vitamina B12 e tenho baixa vitamina D. Então, se a gente for pensar no corpo físico, isso daí já era uma predisposição. Tu acha que tu vai falar agora, né? Eu vou explicar isso agora. Isso, mas já era uma predisposição física. Então, já tinha. Quando começou ali a pandemia, eu comecei a imaginar... todo mundo vai morrer, todo mundo vai ser hospitalizado, tu vai para o hospital e tu não sai mais, ninguém pode te ver, ninguém pode te visitar. Então, tinha essas questões todas que a minha mente ficava se alimentando de coisas negativas. E aí, o que eu fazia? Assistia 24 horas por dia a TV para saber quem estava morrendo, onde estava, como é que estava o vírus e tudo mais. E aí, assim, quando tu pensava que o negócio ia melhorar, tipo, é 40 dias. É quarentena. 40 dias. Aí, 2 anos depois. Quando passava os 40 dias... não, mas agora a gente vai fazer mais não sei quanto tempo. Opa. Foi igual lá na história aquela da Bíblia, que era pra ser não sei quantos dias. A travessia do deserto. A travessia do deserto. Gente, parecia a travessia do deserto. Porque aquilo ali não acabava nunca. E aí, quando tu pensava assim... Tá, agora deu, né? Melhorou. Não, lockdown de novo. Gente... Não, quando vai melhorar, parei que o vírus mutou agora. Nova cepa. Então, entendeu? aquilo ali... depois que eu comecei a entender que eu não conseguia assistir jornal, eu comecei a pensar assim, não, mas tem coisa que se eu olho na TV, eu sinto que começa a me fazer mal. Eu sentia que os sintomas físicos se acelerava, ou como ele disse, né, era um gatilho. Depois que teve a gripe, aquela que era o Covid, depois tinha a gripe, não sei o que. Aí mostraram 3 tipos de gripe com 3 tipos de sintomas diferentes. Ela olhou toda a tabela e eu tenho tudo. Ela se encaixou em todos os sintomas. Todos esses sintomas aqui. Então, eu passava 24 horas no computador, no celular, no caso, né? Pesquisando os meus sintomas. Tipo assim, todas as doenças do mundo se encaixavam neles. Viu, gente? Hipocondríaco também é estado depressivo. A gente dá risada, mas é sério. Na verdade, o hipocondríaco ele é uma síndrome, né? Sim. Ele é um distúrbio. Então, assim, eu tinha muito sintoma e se encaixava em tudo. Mas se encaixava muito em depressão e ansiedade, não, isso não é. Né? E dizia, não, isso não é. Porque eu sinto outras coisas. Porque geralmente quando eu pensava, né, nos sintomas de doenças psicológicas, era ataque cardíaco, um aperto no peito, uma sensação de morte. E esse não era o principal. Então eu descartava mesmo. Só que depois de um ano, eu descobri que era tudo isso. Próximos capítulos. Nos próximos capítulos eu vou contar mais. Então, assim, pra gente entender o que é depressão.
Primeiro a gente precisa entender o que é tristeza. O que é tristeza? São momentos de tristeza na tua vida. Um luto, um fim de um relacionamento. Então tu vai ficar um tempo triste, processando aquela informação. Então é totalmente natural, totalmente normal. Segunda fase, angústia. É uma tristeza amplificada. Então são mais tempo. Aquilo começa a te sufocar. E depois da angústia vem a depressão, que é a amplificação da angústia, que é onde que tu já está numa tristeza extrema. Então, onde que tu já não consegue mais te mover, que é o que a gente falou aqui. Então, sempre vai começar com algum gatilho. Vai começar com uma tristeza, que vai te gerar uma angústia, que vai desenvolver uma depressão. Bom, como a Márcia estava falando ali, que ela estava falando da questão que ela é predisposta, né, a desenvolver o quadro Das vitaminas. Uhum. Então a gente tem que entender que existe 3 tipos de depressão. Tem a depressão do corpo, que é a questão hormonal, que é o que acontece com a mulher grávida, a depressão pós-parto. Geralmente ela é hormonal. E a Márcia tem carência de vitamina B12 e vitamina D pelo fato da cirurgia que ela fez, que ela já comentou no podcast anterior, que ela já deu testemunho dela. E a gente tem que entender, então, que esse é um nível de depressão, onde existe um déficit hormonal. Isso vai te causar, por exemplo, um baixo nível de serotonina vai te causar um quadro de depressão. Vai desenvolver, que vai afetar a tua mente, que vai desenvolver. Outro tipo de depressão é a depressão da alma, é a depressão da mente, é a depressão emocional, que começa com o quê? Com uma tristeza, com uma angústia, até chegar nesse quadro. E o outro tipo de depressão é a depressão do espírito, que é o que eu falei, que precisa de um agente externo, que é quando chega no ponto de querer tirar a tua vida. Então, como eu falei, humanamente possível tu não quer fazer isso, mas existe um agente externo, e é isso que você está pensando, espiritual. Então isso é um nível espiritual. Ah, mas é uma regra? Vai começar assim? Não, não é uma regra. Tu pode ter uma depressão só num nível ou nos 3 níveis. Como eu fui avançando. Exato. Foi avançando por causa dos acontecimentos. Então, o que acontecia? O que veio do corpo foi para a mente. Que foi para o espírito. Que foi para o espírito. Por quê? Foi gerando, porque eu fui alimentando. Assim, ó, eu não tive vontade de me matar, mas eu tive vontade de morrer. É a mesma coisa. Só mudou a estratégia. Entendeste? Então, tu queria o alívio. Sim. Então, o que você precisa entender? Corpo, alma e espírito. Então, toda doença emocional ela pode pegar esses 3 níveis. Por isso, a importância de tu procurar ajuda. Porque às vezes tá começando pequeno e tu não dá bola. Não custa. Vai lá. Consulta um psicoterapeuta. Conversa com uma pessoa da área para te dar uma luz, para conversar contigo, te dar um panorama que talvez tu não tá enxergando. Bom, e depressão é de agora ou já existiu antes? Não, já existia. Sempre existiu a depressão, porque quando a gente fala de emoção, a gente já nasceu com emoção. Então eu peguei e separei aqui alguns. O profeta Elias, por exemplo. O profeta Elias, ele sofreu de depressão, ele teve quadro de depressão. Por quê? Porque ele estava fugindo da Jezabel. Então, a Jezabel enviou o exército para matar Elias. Então, Elias começou a fugir e como que ele... Pensa comigo. Um homem profeta que falava direto com Deus estava sendo ameaçado de morte. Então, ele se sentiu desamparado. Então, ele fugiu e se escondeu. Mas Deus não abandonou ele. Elias não desistiu porque sabia da promessa de Deus. Então Deus restituiu Elias. E, detalhe, deu uma missão
para Elias novamente. Disse, tu é importante para mim, tu precisa cumprir algumas coisas ainda, tu tem algumas missões. Então a pessoa que está em quadro de depressão, ela precisa saber quem ela é. E ela precisa entender que ela precisa fazer parte do mundo, que ela é útil para as pessoas. O profeta Elias, ele fugiu, né? E ele ficou 40 dias dentro da caverna. Ele tinha medo porque Jezabel já tinha mandado matar todos os outros profetas e ele foi o único que sobrou. Todos os outros foram mortos, realmente. E então ele tinha essa certeza, esse medo. Um medo natural. Que ele ia morrer. E detalhe, vocês perceberam? Começou com o medo, então começou com a ansiedade. Isso. E depois foi para depressão. E daí depois que Deus pede a ele para sair da caverna, né? Além das missões, Deus dá para ele um amigo, né? Que ele não vai se sentir mais sozinho, que é Eliseu, né? Que daí é um novo profeta, qual ele tem a missão de ensinar, né? Então ali Deus já coloca uma pessoa para auxiliar ele. Para auxiliar ele. Tu não está sozinho. Exato. Né? Na verdade, ele era quem estava ensinando Eliseu, mas na verdade Eliseu é que estava ajudando ele, né? Isso. E depois a gente tem também o profeta Jeremias, que o ministério dele começou muito cedo. Ele teve o chamado aos 16 anos, né? Foi isso? Não, aos 12. Aos 12 anos, isso, aos 12 anos. Só que ele ficou fugindo do chamado, até que chegou uma hora que ele teve que fazer aquilo que Deus tinha para ele. Então, só que ele teve um ministério muito complicado. Ele tinha que dizer muitas verdades. Sim, ele tinha muita represária, muita retaliação. Ele falava contra o rei, né? Exato. Então ele ia contra o rei, contra as leis do rei. E só que ele se sentiu oprimido. Ele se sentiu vítima da situação, mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele sabia das promessas de Deus. Então também ele não desistiu. E como a gente estava conversando, né? Depois que os babilônicos, né? Depois que ele avisou o tempo inteiro, né? Isso. Que eles iam ser invadidos pelo exército da Babilônia. Isso. E que eles iam ser presos e se tornar escravos. E eles não acreditavam. E aí, quando... E isso aí gerou uma depressão nele, porque por mais que ele avisasse, por mais que ele falasse... Não, prendiam, batiam nele. Exato. Porque ele estava mentindo, ele estava inventando. Exato. Eles não queriam crer, e daí eles faziam isso com ele. Então, o que acontece? Quando tudo que ele falou aconteceu, todos eles vão escravos e vão presos, aí Deus dá a liberdade a ele. Porque só ele ficou livre daí. Porque ele se manteve firme. Porque ele não desistiu. É isso que a gente tem que entender. Entenda, tu não é uma pessoa deprimida. Tu está deprimido. Você está deprimido. É um quadro, é esse tempo que você está vivendo agora. Isso não é você. Então você tem condição, sim, de superar. Se não está conseguindo, peça ajuda. Peça ajuda. Eu tenho vergonha. Dica master. Pede ajuda para Deus. Que é no teu secreto, ninguém vai saber. Ninguém vai saber que tu é fraco, porque você pode estar pensando, eu sou fraco. Eu não posso pedir ajuda. O meu orgulho não deixa. Então faz no secreto. No teu quarto fechado. Aproveita que tu tá no teu quarto e ora. E pede ajuda para Deus te dar um recurso. Porque é assim que ele vai te ajudar. Ele vai te entregar um recurso. Não é assim, sai da depressão, não. Ele vai te entregar um recurso. Só que tu tem que entender qual é o recurso. Através de uma pessoa, vai ser... um tratamento. Alguma luz ele vai te dar. Então, Deus sabe o que é a depressão? Sim, ele sabe. Porque o filho dele passou por um quadro de depressão. Momentâneo, mas passou. Experimentou. Eu separei aqui um versículo que mostra claramente isso. O Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 33. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. Naquela hora que ele estava
no Getsêmani, esperando para que os soldados viessem buscar ele, que Judas tinha o traído, ele já estava em quadro de depressão momentânea, sofrendo. Por quê? Porque ele estava ansioso. E essa ansiedade começou a produzir uma angústia tão profunda que ele foi num quadro excessivo. Sim, E quando ele voltava a orar, os apóstolos estavam dormindo e diziam: vocês estão dormindo? Vocês conseguem dormir com isso que eu estou vivendo? Mas eles também estavam sentindo essa opressão. Exato. Na verdade, os apóstolos, eles dormiam porque eles se sentiam essa tremenda opressão que vinha sobre eles. Isso. Então era tipo de uma reação que eles tinham. Mas então entenda, Jesus também sentiu, então ele sabe. Então é como eu falei, na dúvida, peça ajuda para Jesus. Foi aí que Jesus começou a sangrar, né? Suar sangue. Exato, aí foi quando ele começou. A opressão emocional era tão forte, o nível de estresse, o nível de ansiedade, o nível de tristeza, de angústia era tão forte que começou a suar sangue. A gente explicou nos episódios anteriores isso aí, inclusive aqui no canal tem um vídeo, o relato de um médico relatando cientificamente o que Jesus passou. É bem interessante assistir esse vídeo para conseguir entender. Então, Jesus, assim, experimentou algo que muitos estão experimentando nesse momento. Então, não é uma brincadeira. Não é uma bobagem. É algo muito sério. Por isso, um mês inteiro é separado para conscientização, para trazer clareza, para que as pessoas possam lidar com esse tipo de coisa, que é algo invisível, que é algo que não é real. Real aos teus olhos, mas real na tua vida. Bom, solução então. Para nós já ir caminhando para o final e encerrarmos esse episódio de hoje. Como eu posso superar a depressão? Então eu vou dar aqui 3 dicas. Não é o tratamento. Isso não quer dizer que tu não precise procurar ajuda. Isso aqui é como se fosse uma ferramenta que vai te ajudar. Se você se identificou com algum desses sintomas, com o que a gente conversou, então comece a aplicar isso aqui. Mas não deixe de procurar ajuda de um profissional. Não deixe de consultar um psicoterapeuta. Primeira dica. Confie em Deus. E estamos no nível espiritual. Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa. Estou triste, estou angustiado. Comunica com o Pai. Conversa com ele. Eu não tenho esse hábito. Então é hora de tu começar a desenvolver esse hábito agora. Eu separei aqui, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11:28. Então Jesus é bem claro. Se tu está cansado, se teu fardo está difícil, se tu não consegue lidar com a situação, venha a mim. Como eu vou ir a Jesus? Orando. Conversando com ele como se estivesse conversando com outra pessoa, só que tu vai conversar com ele, é no teu secreto, não precisa ser na frente de ninguém. Tu pode agora, nesse momento, ir pro teu quarto, ou ir pro banheiro, ou ir para onde tu quiser, dobrar os teus joelhos. Não quero dobrar meus joelhos, então te senta, então te deita, mas fala, mas te comunica, reage. Anda, faz o que quiser. Faz o que quiser, mas reage, tu precisa reagir. E isso por pior que esteja o teu quadro, isso eu tenho certeza que tu consegue fazer. E mesmo que não consiga colocar em palavras, até chorar na presença, né? Já é a oração. Bota pra fora. Chore e diz assim, não sabe o que falar, diz assim, me ajuda, Senhor. Pronto. Tá aí a tua oração. Sincera. A oração não tem que ser bonita, a oração tem que ser sincera. Não precisa, tá lá, ai, Pai, Deus, Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso. Então, aí entra a religiosidade, que é o que a gente vai falar nos próximos episódios. Bom, nível do corpo. Próxima dica. Então, tu tem que mudar o padrão. Por que tu tem que mudar o padrão? Porque a nível do corpo, tu tem um baixo nível de serotonina. Que é o caso que a Márcia falou. Então, como é que eu vou mudar esse quadro? O que é serotonina? Serotonina é um neurotransmissor físico
no teu cérebro, que vai trabalhar as tuas sinapses neurais. E onde falha isso, falha as tuas ligações. E isso vai te dar uma anomalia na tua mente, no teu emocional. E o interessante é que para te produzir essa serotonina, quando tu não tem, tu vai ter disfunção do sono, disfunção do teu bem-estar. Então isso também está ligado com a ansiedade. Então esse neurotransmissor ele é vital para a tua qualidade de vida. E algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, fazer atividade física vai te ajudar a produzir isso. Por quê? Porque tu precisa produzir um aminoácido chamado triptofano. E esse aminoácido vai ajudar a gerar esse neurotransmissor. Como que tu produz isso? Fazendo atividade física. Então tem que fazer musculação? Não necessariamente. Se tu começar a caminhar, já é uma atividade física. Tu tem que movimentar o teu corpo. Trocando algo prático, te movimenta. Eu sempre dou uma dica aqui para os meus pacientes, que é o quê? Eu não me movimento. Então faz o seguinte, pega o controle da tua televisão e bota lá no rack. Então cada vez que tem que levantar, aumentar o volume ou trocar o canal ou sei lá, trocar a série, tu vai precisar te levantar. Então tu já tá te movimentando. É a mesma coisa que o despertador, né? Pra acordar. Colocar o despertador longe é uma coisa que me ajuda assim, ó, muito. Porque daí não tem apertar o soneca e continuar dormindo. Bota ele berrando num outro cômodo que tu vai ter que levantar pra ir lá desligar. Outro ponto interessante, pegando o exemplo da Márcia. Márcia tem déficit de vitamina D. No caso dela, ela faz reposição de vitamina D. Ela toma comprimidos, mas não necessariamente tu precisa fazer isso. Começa a tomar sol. Caminhar no sol. Caminhar no sol. Já ajuda. Tu precisa, ó, detalhe, meia hora sem filtro solar já te ajuda a tu chegar no teu nível diário de vitamina D. Toda pessoa que sofre de depressão, ela tem déficit de vitamina D. Isso é um fato. Se você for ver um índice na Inglaterra, o índice de depressão na Inglaterra é bem alto. Por quê? Porque a Inglaterra, os dias tem pouco sol. Geralmente está sempre meio gris, entendeste? Então, falta vitamina D. Sim, os maiores índices de suicídio geralmente são em lugares de muito inverno. Inverno é muito tempo. O nível de a radiação solar, né, é muito baixa e não gera a vitamina D necessária. Outro ponto, alimentação. Alimentação rica em triptofano. Queijo, salmão, ovos, banana, abacate, nozes, castanhas e cacau. Pode comer chocolate. Tanto é que quem come chocolate sente a sensação de felicidade. Por quê? Isso. Porque o neurotransmissor serotonina é ativado no teu cérebro. Então, grava isso. Queijo, salmão, ovos, banana, abacate, nozes, castanhas e cacau. E uma dica master pro corpo. Sorria. Ah, não tem vontade de sorrir. Bom, então vou te contar uma experiência bem rápida. Pegaram no Japão um grupo de japoneses e colocaram eles para assistir um filme de terror. E aí mediram os níveis hormonais. Eles assistiram um filme de terror. Então apareceu cortisol e adrenalina. Ok? Natural. Tu sentiu medo, apreensão, tu vai ter uma rajada de hormônio de cortisol e adrenalina no teu corpo. Pegaram outro grupo. E pegaram os esparadrapos. E fizeram um sorriso neles. Falso. E mediram. Aí foram olhar depois. Nível de adrenalina e cortisol baixaram. Mas apareceu serotonina, dopamina, hormônios da felicidade. Como assim? Se é um filme de terror. Então quer dizer que o teu corpo atua na tua mente. Quando tu começa a sorrir, tem, se não me engano, uma média de 32 músculos que mandam um sinal pro teu cérebro físico indicando que tu tá feliz e ele produz os hormônios da felicidade. Então a partir de agora, mesmo na tua cama, sorria. Sorria. Ah, mas não tenho vontade. É para sorrir forçado?
é para sorrir forçado, é um tratamento. Não precisa ser bonito. Não precisa ser um sorriso bonito. Só o fato de tu fazer isso aqui, o teu cérebro já está processando que tu está feliz, mesmo tu estando triste. Entenda isso. E se tu fizer isso com o teu corpo, forjar esse sorriso falso, a tua mente muda e o teu espírito muda. Então, o que a gente tem que entender? Corpo, alma e espírito tá ligado. Onde tu mexe num, tu mexe no outro. E a dica que eu tô te dando é essa. Força o teu sorriso, que isso vai te ajudar a superar esse quadro de depressão. É um recurso natural. Isso não quer dizer que tu não vá fazer o tratamento. Última dica, terceira e última dica. Não te isola. Estamos no nível da alma. Não te isola. Elias ali, né? Elias fugiu, se isolou. Se isolou. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Nós fomos feitos para vivermos em grupos, em sociedade. Então, aqui eu separei Provérbios 17, capítulo 17, versículo 17. O amigo ama em todos os momentos e um irmão na adversidade. Então, tenha pessoas boas ao teu lado, que vão te ajudar. Assim como Elias, como Deus mandou Eliseu para Elias. Pessoas que vão, sabe, te pegar da mão e caminhar contigo esse período. Não é vergonha ter depressão. Não é vergonha. Todo mundo pode ter. Todo mundo pode chegar a esse ponto. O problema é tu não procurar ajuda. Então, essa é a mensagem de hoje. A gente falou sobre depressão. E sim, é possível superar. Sozinho, não. Tu vai precisar de ajuda. Isso tem que ficar muito entendido. E orar faz bem? Faz. Mas nem sempre vai ser a tua solução. Entenda isso também. Tu tem que trabalhar sempre o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Então já começa a trabalhar os três. Por garantia. Aí eu não quero ter depressão, então segue essas dicas. Começa a colocar no teu dia a dia esses 3 pontos que eu acabei de falar aqui. Orar vai te ajudar e muito para que Deus ele te mostre os recursos, né? Os recursos da medicina, o psicanalista, o psiquiatra, a medicina ela é de Deus, né? E você ficar achando que procurar o médico não vai resolver. Então, eu vou te dizer, você, quando for ganhar nenê, você ora, em vez de ir pro hospital. Isso. Né? Porque... Entendeu? Então, Deus já coloca os recursos ali para que tu possa usá-los para o teu corpo. Se tu tá tendo uma depressão que é no corpo, óbvio que Deus pode curar, claro. Deus pode fazer o impossível. Inclusive, foi Ele que nos criou, então Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas também Ele te dá o recurso. E aí, para que haja essa cura, vai depender muito do seu estado, da sua fé e de muitas outras coisas. E de Deus querer fazer esse milagre, né? Para que Ele possa te usar depois. Ou senão, Ele pode usar a medicina, que é um recurso dele. E aí você se curar e dizer, olha, eu sou cristã, mas eu tomei medicamento. Eu fiz um tratamento e eu procurei um psicólogo, eu procurei um psicanalista e fiz um tratamento e junto eu orei e junto eu me curei, entendeu? É aí que tu ganha o like, quando tu usa todos os recursos que tu tem na tua frente. É aí que a coisa muda. É aí que o teu processo depressivo acaba muito rápido. É isso. É isso? É isso. Então foi esse o nosso podcast falando sobre depressão. E no próximo estaremos falando sobre ansiedade, né? Isso. Então, fique ligado, nos siga, se inscreva no canal, ative o sininho, em todas as plataformas digitais, deixe seu comentário. Compartilhe esse conteúdo, porque você vai estar ajudando muitas pessoas. É verdade. Com essas dicas simples, com essa clareza que vocês acabaram de ter agora. Então, outras pessoas também podem ter essa clareza e tomar novas decisões. E talvez tu pode salvar uma pessoa de um suicídio mandando esse vídeo.
É verdade. Ok? Então é isso. É isso, Deus abençoe você. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Até o próximo podcast. Até o próximo. Beijo, Tchau, tchau. tchau. Beijo no coração. Bom,